Vai estar meditando a palavra de Deus, em nome de Jesus. Você pegue a sua Bíblia, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 24 e 25. Pedro, capítulo de número 1, verso de número 24 e 25. Nós vamos aprender um pouco sobre as Escrituras Sagradas. Está escrito assim: porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor continue, Pai Santo, a falar conosco nesta noite. Que a tua palavra manifeste o desejo do teu coração a nós, teu povo, a tua igreja, que se reúne no teu nome nesta noite. Fala conosco, Jesus, e nós te glorificaremos. Glória a Deus. Amém. Pode sentar-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos sabem aqui da onde vem o nome Bíblia. Ela se originou da palavra grega biblos, que é uma parte interna de uma planta, não? De onde vem o vocábulo também do grego papel, né? O papel, ele foi criado muito tempo depois, né? Já depois de Cristo. E a Bíblia era escrita em pergaminho, ou em papiro. Tipo um papel, que tirava a parte interna dele e se escrevia nessa planta e guardava ela enrolada, né? Eu cheguei a ver isso, alguns desses, eu tenho até em casa. Eu trouxe do Egito, eu fui para lá, eu trouxe papiro, com algumas inscrições em hebraico antigo. O significado do livro: a Bíblia é a livraria ou a biblioteca divina. Contém 60 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O Velho Testamento ele foi originalmente escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Enquanto haja muitas traduções, a palavra final sobre o significado pertence à língua original, ou seja, no hebraico ou no grego. Por isso, uma das formas de nós estudarmos a Bíblia com mais exatidão é nós conhecermos o original, escrito em hebraico, grego e a sua tradução. Então, hoje nós temos muitas traduções da Bíblia, tem várias traduções. Tem a Almeida corrigida, Almeida atualizada, tem a linguagem de hoje, tem a nova versão internacional, tem a King James, que é chamada também, uma Bíblia que foi traduzida para o inglês, depois para o português. Diz que essa chega mais próximo à original. Tem uma Bíblia também que chama Bíblia de Jerusalém, ou a Bíblia Tebe, que ela foi traduzida e comentada por um grupo de protestantes, católicos, também por rabinos. Isso é chamado a Bíblia ecumênica, chega bem próximo do original. Todavia, a Bíblia que nós temos, ela traz todo o sentido da palavra, no seu original. Às vezes muda a expressão, a palavra, mas o significado daquilo que nós lemos, a sua aplicação é sempre a mesma. Então, Deus esteve tratando ao longo dos anos
para que a sua palavra não fosse corrompida. E nós temos algumas pessoas que se aprofundaram nesse assunto, que têm conhecimento, que têm até acesso a alguns escritos bem antigos da Bíblia, e eles trazem essa confirmação, essa ratificação de que a Bíblia que nós temos, ela é sim transliterada, de forma que toda a vontade de Deus é transmitida àquele que lê, àquele que entende, porque não é só ler a Bíblia, a gente precisa compreender, precisa entender. Por causa disso, nós temos os pregadores da palavra de Deus, os ensinadores, as escolas bíblicas, as escolas teológicas, que hoje tem uma diversidade bem grande, de escola teológica. E é importante que todo aquele que se aproxima de Deus, ele procure conhecer a Deus, e somente através da Bíblia Sagrada que se pode conhecer a Deus. Veja, a palavra de Deus, irmãos, ela é considerada, ou ela é apresentada na própria Bíblia como a semente incorruptível. No livro que nós lemos, 1 Pedro capítulo 1, no verso de número 23, diz assim: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, a palavra de Deus aqui é apresentada como uma semente incorruptível. Ela deve ser recebida por aqueles que ouvem, por aqueles que lêem, com uma atitude de humildade e mansidão. Livro de Tiago, capítulo de número 1, verso de número 21, no livro antes aí de Pedro, nós estamos lendo, é o que nós lemos, diz assim, pelo que rejeitemos toda imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então a palavra de Deus, ela deve ser recebida com humildade e mansidão, porque a palavra de Deus, como diz Timóteo, capítulo 3, verso de número 16, que ela é apta para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, então, para corrigir também. Então a palavra de Deus, para ela ter livre acesso em nossa vida, nós precisamos recebê-la com humildade e mansidão. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela revela a nossa própria condição, ela é como um espelho. Tiago capítulo 1, verso de número 23, veja o que diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque contempla a si mesmo, e foi-se logo e se esqueceu da qual então era, de tal era. Então veja bem, a palavra de Deus, ela reflete a imagem do homem, Tem uma doutrina na teologia chamada antropologia, que ela trata do homem desde a sua criação, de como ele foi criado, o propósito pelo qual o homem foi criado, o propósito da vida humana em todos os seus sentidos. Então é interessante, nós vemos que Deus criou o homem, não foi para ser destruído, mas criou o homem para a sua glória. É assim que a Bíblia diz: o homem foi criado para a glória de Deus. A Bíblia revela ao homem, irmãos, ou ao homem a si mesmo, penetra até as partes mais escondidas do seu coração. Ela traz ao homem o conhecimento de si mesmo mais que qualquer outro livro. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes,
vai até a divisa da alma e do espírito, e ela é apta para discernir a intenção do coração do homem, apta para discernir. Muitas vezes nós entramos em um culto na igreja e Deus traz ou fala conosco através da pregação da palavra de Deus, como se o pregador tivesse passado conosco o dia inteiro, como se ele tivesse conhecimento daquilo que nós passamos, ou daquilo que falamos, daquilo que nós conversamos, às vezes entre duas pessoas, e Deus, pela sua palavra, Ele fala à noite, como se o pregador tivesse ouvido a sua conversa. É porque a palavra de Deus é ela que traz esse entendimento, esse discernimento, essa compreensão. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é alimento para a nossa alma. Livro de 2 Pedro, aliás, 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 2, verso 2, diz assim: desejai efetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vás crescendo. Então, a palavra de Deus é o leite para que aqueles que são nascidos em Cristo se alimentem dele, e vai crescendo. A palavra de Deus é pão para os famintos. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3, é o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 8, verso de número 3, que diz assim: e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. O que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus, ela também é o alimento sólido para aqueles que estão exercitados, que vão crescendo na palavra de Deus. Eles se alimentam a fim de que sejam fortalecidos a cada dia pelo poder da palavra do Senhor. Livro de Hebreus, capítulo de número 4, se não me engano, deixa eu ver aqui onde eu marquei. Livro de Hebreus, capítulo número 5, verso 12 ao 14. Glória a Deus. Diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que de vós torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é menino. Mas o mantimento sólido é para os que são para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então a palavra de Deus, ela é também um alimento sólido para aqueles que já estão exercitados pela palavra de Deus. Deus em Cristo tem nos alimentado a ponto de que nós cresçamos na graça e no conhecimento diante de Deus. E isso nos torna então resistentes. Então, se Deus nos corrigir,
nós não vamos desmaiar com a correção de Deus, nós não vamos rejeitar a correção de Deus. Antes, como lemos em Tiago 1:21, que aceitaremos essa correção com humildade e com mansidão, porque aquele que é menino, irmãos, ele não somente distorce a compreensão da palavra de Deus, como não suporta a correção. Quando é corrigido, ele então age como menino. E às vezes eu brinco com o irmão: não fique birrento, não fique birrado porque você foi corrigido. Aceita o que Deus está falando contigo, e eu estou certo que isso será bênção para a tua vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus é também um alimento desejável. No livro de Salmos, Salmo de número 19, o verso de número 10, diz assim, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. A palavra de Deus, ela é mais desejável do que o próprio ouro, e também mais doce do que o mel e o licor com favos. Glória a Deus. No Salmo 119, verso de número 103, diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel é na minha boca. A palavra de Deus, irmãos, ela devia ser sempre recebida como algo bom para nossas vidas. Então não importa se a palavra ela vem nos corrigindo, não importa se essa palavra ela vem trazendo uma exortação que às vezes no momento ela pode produzir sim tristeza, mas depois ela vai trazer frutos de alegria por aqueles que são exortados ou exercitados por ela. Então a palavra de Deus, ela deve ser para nós um alimento desejável. Nós devemos desejar ouvir, compreender, entender essa palavra, a fim de que ela molde o nosso homem interior, seja escrita na tábua do nosso coração, porque essa palavra, ao seu tempo, ela trará os benefícios que é nós darmos ouvido àquilo que manifesta a vontade de Deus. Pois as Escrituras Sagradas, antes de qualquer coisa, ela manifesta a vontade de Deus ao homem. E todo aquele que se aproxima dessas Escrituras, ele está se aproximando de Deus. E isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida, tal como perder o temor, irmãos, que a maioria das pessoas vivem com medo dos dias futuros, com medo do amanhã. E nós devemos lembrar que Jesus nos ensinou para nós não estarmos ansiosos pelo dia de amanhã, mas viver a cada dia o seu próprio mal. A palavra de Deus nos instrui a termos uma vida santa, consagrada a Deus, porque é isso que Deus quer. A Bíblia nos ensina que a santificação é a vontade de Deus para todo homem. Glória a Deus. A palavra de Deus ilumina as nossas veredas. Salmo 119, verso 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Ela traz a revelação do meio de salvação pelo qual nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso de número 12. Diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Livro de Romanos, capítulo de número 11, verso de número 23 a seguir.
Aliás, verso de número 33 ao 36. Esse aqui é o hino, é chamado de hino de adoração, né? O apóstolo Paulo, quando ele falava a respeito da escatologia do futuro de Israel, que ele ensina que Israel, sendo a oliveira verdadeira, e nós, os ambuzeiros, uma árvore que não servia para nada, alguns galhos do ramo verdadeiro foram cortados, e nós, como os ambuzeiros, fomos enxertados na oliveira verdadeira, e passamos então a fazer parte da raiz e da seiva, né? Isso mostrando que nós temos sim que absorver as promessas de Deus feitas também a Israel, não diretamente, mas cremos que a palavra de Deus, ela fala conosco, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, porque nós somos participantes da mesma raiz. Ele, quando entende isso, irmãos, ele rompe nesse hino de adoração, no verso de número 33, que diz assim: olha, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro lhe deu, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, pois a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Quando Deus fala conosco, não é? É comum. Se a palavra de Deus vem ao nosso encontro, encontra uma necessidade nossa, nós temos alegria de receber essa palavra. Quando nós compreendemos a palavra de Deus, ou quando estamos falando, conversando com outros irmãos, e que o Espírito Santo nos lembra uma palavra que nos traz convicção de que a situação difícil vai ser mudada, que a vitória está próxima. Nós temos alegria em nosso coração. Nós brincamos às vezes entre os irmãos falando: me deu vontade de falar numa estranha, porque a presença de Deus, pela sua palavra, ela enche o nosso coração. E Paulo já dizia que é manifesto que nós somos carta escrita, não com tinta, mas pelo Espírito Santo, não em tábuas de pedra, mas na tábua de nossos corações. Nós somos testemunhos vivos da palavra de Deus. E o plano de salvação, ele é delineado de uma forma tão simples nos evangelhos, que mesmo a pessoa mais ignorante saberá como chegar-se a Deus. Então, quando o evangelho é pregado, se nós estamos com o coração aberto, nós compreendemos o que Deus está falando conosco. E o evangelho de salvação, que é as boas novas da parte de Deus, ela alcança o homem de forma que os grandes talvez não conseguiriam alcançar, mas com simplicidade ela alcança o nosso coração, quebra as barreiras e nos traz para próximo de Deus, pela pregação do evangelho, que é revelado pelas Escrituras Sagradas, né? A palavra de Deus, irmãos, ela consola aqueles que estão entristecidos. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 15 ao 18. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 15 ao 18. Diz assim: dizendo vós, pois isso, pela palavra do Senhor, que os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós,
os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo estava falando a respeito da ressurreição em Cristo, ou a ressurreição na vida de Cristo, de que nós não procederemos, ou aqueles que estiverem vivos, não procederá como aqueles que já morreram em Cristo. Aqueles que já morreram em Cristo, a Bíblia diz que eles serão ressuscitados, não com o corpo que foram sepultados, não com o corpo que viveram, mas com o corpo ressurreto, um corpo que não está sujeito mais à corrupção, à deterioração, um corpo que não está sujeito mais às enfermidades. Ele diz que nós seremos revestidos de um corpo espiritual, que aquilo que é carnal será revestido do que é espiritual. E nós que ficarmos vivos não procederemos, ou seja, não acontecerá conosco a mesma coisa, ou nós não teremos que morrer para então se encontrar com Deus, mas eles ressuscitarão primeiro, e nós, se estivermos vivos, ele diz, seremos transformados. O livro de 1 Coríntios, capítulo número 15, fala dessa transformação. Diz que no abrir e fechar de olhos, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Vamos ler a 1 Coríntios, capítulo número 15, verso número 51 a seguir, que diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quanto a isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória. Então nós que ficarmos vivos seremos transformados no abrir e fechar de olhos. No livro de Tessalonicenses que nós lemos, diz que nós seremos arrebatados, seremos tirados daqui. A palavra arrebatar, ela significa retirados, em alguma versão até retirados à força. Seremos arrancados daqui, levados para encontrar com o Senhor nos ares. Isso parece loucura, irmãos, para quem não tem essa fé em Cristo, porque o apóstolo Paulo ensina que se nós buscarmos a Deus somente pelas coisas desta vida, somente pelas coisas que os nossos olhos veem, que as nossas mãos pegam, que nós sentimos o cheiro, o tato, se nós vivemos só por isso, diz que nós somos os homens mais miseráveis deste mundo. Mas se nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e Ele é a primícia da ressurreição, o primeiro dentre todos aqueles que ressuscitarão, então Cristo se torna a nossa esperança, porque assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É por isso que Jesus ensina que se nós ganharmos a nossa vida aqui, nós perderemos. E se nós perdermos a nossa vida por causa do Evangelho, então nós ganharemos, ganharemos a nossa vida. Por quê? Quando nós comparamos a idade do povo, até que tempo o homem pode viver? O homem pode viver lá seus 80 anos, a Bíblia diz que 70 é a idade boa.
Se passou disso, é enfado e canseira. Passou de 70, alguns que ainda permanecem firmes, mas a maioria ficam sobrecarregados, doenças e coisas semelhantes. Então, se nós compararmos esta vida, 70, 80 anos, com a eternidade que nós alcançaremos em Cristo, porque nós não podemos pensar em Deus só para nos curar, só para nos dar a bênção, porque a maioria de nós vemos a igreja e vou lá para buscar minha bênção. Quando fala de ir para a igreja, fala, vou lá buscar minha bênção. Isso se tornou um ditado comum no meio do povo cristão. Mas a bênção maior nós já recebemos, nós já alcançamos em Cristo, que é a salvação, porque nós não tínhamos condições de cumprir a justiça de Deus para podermos alcançar a salvação pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria justiça. Nós não tínhamos condições de cumprir a lei de Deus. Por causa disso, a Bíblia diz que o Senhor enviou o seu Filho unigênito para morrer por nossa causa, para perdão dos nossos pecados, e sendo justificados em Cristo, nós temos paz com Deus. Livro de Romanos, capítulo número 5. Sendo justificados, temos paz com Deus. E esta paz, irmãos, é o que nós não conseguiríamos alcançar diante de Deus, porque nós não conseguimos cumprir a justiça de Deus. Aquilo que Deus exige do homem, nós não tínhamos condições de fazer, nós não tínhamos condições de apresentar, nem ao menos podíamos nos apresentar diante de Deus, diante do teu santuário. E a Bíblia diz que agora Deus criou um novo e vivo caminho para que nós, pela graça de Deus, alcançássemos ou pudéssemos nos apresentar diante do trono da graça, a fim de alcançar graça e misericórdia em tempo oportuno. Nós vivemos um tempo em que todos aqueles que querem se aproximar de Deus, ele tem liberdade se ele crer que Jesus entregou a sua vida lá na cruz por ele, que o sangue de Jesus Cristo, como diz no livro de Apocalipse, capítulo número 5, com sangue ele comprou para si raça, nações e línguas, e os fez príncipes e sacerdotes para o vosso Deus. Como diz Pedro também, que não foi com prata nem ouro, com coisas corruptíveis, que o Senhor nos comprou para si, que o Senhor Jesus nos comprou, mas foi com teu sangue que Ele nos comprou. Quando nós entendemos isso, então nós entendemos que temos posse do que é mais valioso para nós, o que deve ser considerado de maior valor para nós hoje, que é, antes de tudo, a nossa salvação. Porque ainda que perdemos a nossa vida aqui, ainda que por causa do Evangelho nós não fazemos a nossa própria vontade, porque essa é uma característica daquele que serve a Deus, a abnegação, que todo aquele que vier a mim e não negar-se a si mesmo, ele não é digno de mim. Então essa abnegação é nós negarmos a nossa própria vontade, é nós fazermos às vezes o que nós não temos vontade, é nós irmos contra os prazeres que nós, ou que a nossa carne está pedindo, que a nossa carne pode viver, que o apóstolo Paulo diz, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, que todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos lutando contra o instinto do homem, que quer de alguma forma buscar satisfação para a carne, buscar satisfação para o homem em si. Quando nós se achegamos em Deus, cremos em Deus como a Bíblia ensina, nós passamos então a compreender que a vontade de Deus em nós, ela deve ser cumprida antes da nossa própria vontade. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, a Bíblia ensina também, irmãos,
que tudo que nos é necessário nos será acrescentado, será nos dado de uma forma ou de outra. Nós nos preocupamos, nós corremos atrás no pão de cada dia, assim que nós dizemos, né? Trabalhamos, corremos atrás. Quando falta o emprego, nós nos preocupamos. Mas a Bíblia ensina que se nós fazemos a vontade de Deus, antes de qualquer coisa, não vai nos faltar nada, né? Tanto que o apóstolo Paulo ensina num verso tão conhecido, livro de Filipenses 4,19, que diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então as nossas necessidades são alvo da atuação divina. Se eu tenho necessidade e recebo a palavra de Deus com humildade, com mansidão, quando vem a exortação de Deus, ainda que ela amargue no meu paladar, eu possa digeri-la, né? Receber essa palavra de Deus, que ela será remédio para a minha alma, diz a Bíblia, será remédio para a medula dos meus ossos. Então Deus, Ele tem propósito em todas as coisas, irmãos. Não pense que o nosso Deus fale alguma coisa para lançando palavras ao vento. Deus, quando fala, Ele tem propósito. Quando Deus está falando a uma igreja, e quando Deus está insistindo em falar alguma coisa, é sinal de que Deus quer que aquilo se achegue no lugar, de forma que todos os homens vivam a palavra e o conselho de Deus continuamente. Um dia, numa classe de teologia, uma irmã perguntou por que às vezes o pastor de uma igreja ele lê diversas passagens bíblicas, mas ele sempre toca no mesmo assunto. Mesmo que ele lê outra passagem, não tem nada a ver, mas ele sempre vai no mesmo assunto. Aí eu falei assim para ele, de duas uma, ou quem está fazendo isso não está lendo Bíblia, não tem contexto para contextualizar sua mensagem, ou Deus está querendo que a igreja entenda, ou que a igreja viva o que está sendo pregado, né? Quando Deus fala muito conosco a respeito de amor ao próximo, então é sinal que nós estamos precisando, né, voltar a amar o nosso próximo. Porque o amor ao próximo, irmãos, ele tem a origem no respeito, irmãos. A origem é de Deus, mas é no respeito ao próximo, né? Ser justo com o nosso próximo. Nós aprendemos isso alguns dias atrás aqui também, nas sextas-feiras de estudo bíblico. Então, a palavra de Deus, ela é um conjunto de livros que trazem a experiências de homens que viveram em comunhão com Deus. Ele é um conjunto de livros que revela a vontade de Deus, mostrando ao homem como ele deve viver, né, em todas as épocas, como ele deve agir com a sua casa, com a sua família, com o seu próximo, perante a sociedade, como o patrão deve tratar os seus funcionários, como ele deve respeitar também os seus funcionários, e não pode reter o seu soldo, o seu salário por alguma coisa, ou como o funcionário deve tratar os seus patrões, respeitando ele como ao Senhor, né? Como o homem deve agir perante aqueles que estão em eminência na sua cidade, no seu estado, no seu país, aqueles que exercem de autoridade, no nosso caso, os prefeitos, os vereadores, né, os deputados estaduais, deputados federais, governo do estado, presidente. Como nós devemos agir diante deles, perante juízes, e saber que esses, a Bíblia diz, irmãos, vocês que às vezes é difícil você engolir isso, difícil a gente engolir, mas a Bíblia diz
que eles foram postos para cumprir a justiça de Deus. Já pensou? Às vezes nós estamos olhando e falando, nossa, mas isso é injustiça. Como isso? A Bíblia diz que eles são os que fazem cumprir a justiça de Deus. É fácil a gente entender isso quando a gente conhece a história de Israel, por exemplo, e saber que Deus pegou homens ímpios, mesmo sem esses homens ímpios conhecer a Deus, Deus disse, está ao meu serviço, como Deus fez com Nabucodonosor, com Assiro e com outros homens, que foram imperadores, foram homens que tinham grande poder, mas Deus estava dizendo assim, eles são instrumentos meus, são meus ungidos, foi eu que levantei, eu que estou usando. Aí vem as atrocidades às vezes que eles fizeram com o povo de Deus, como o povo babilônico fizeram em Jerusalém, depois de ter cercado Jerusalém por muitos dias, e Jerusalém não ter cedido. Quando eles invadiram a história, a Bíblia não conta, mas a história, como o livro de Flávio José, a história dos Hebreus, fala de atrocidades que eles praticaram em Jerusalém, porque os soldados entraram muito nervosos lá dentro, porque estavam cercando a cidade já fazia tempo, a ponto de eles cegarem o rei, furaram os 2 olhos do rei. Estavam tão irados com o povo que eles fizeram com que a última visão do rei fosse ver os seus filhos sendo mortos diante dele, depois tiraram os olhos dele. Então, foram atrocidades. Como você vai receber isso? Foram instrumentos de Deus. Como é que a gente recebe isso? E saber que muita injustiça hoje é praticada. Nós vemos, eu não vou falar disso, mas nós vemos nos últimos tempos como a injustiça, a aparente injustiça foi aplicada no nosso país. Nós vimos uma multidão de gente presa, tirada do seu convívio familiar, gente honesta, que não eram bandidos. Enquanto isso, os bandidos foram sendo soltos. Então, para nós isso é simplesmente injustiça. Mas se Deus vier dizer, eu estou fazendo isso, eu estou promovendo isso, como a gente vai aceitar isso hoje? Para a gente aceitar estas coisas, é somente quando nós conhecemos a palavra de Deus. Deus não é injusto e Deus não perdeu o controle de nada. Ele está no controle. E nós sabemos pela Bíblia, não quero falar de escatologia hoje, já estou terminando, mas a Bíblia fala que o império da injustiça, ele vai crescer. Diz que nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, soberbos, práximos, desobedientes de pais e mães, ingratos, profanos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A Bíblia só dá um conselho para nós: destes você se afasta, destes você fique distante, porque eles enganarão, e se possível for, enganarão até mesmo os escolhidos. A única arma que nós temos contra estes males é a palavra de Deus. Para produzir algum efeito e ser na tua vida como a defesa, como o escudo da fé, você precisa conhecer. Se você não conhecer, você não estará jamais protegido contra estas astutas ciladas de Satanás. A Bíblia diz que eles vêm, alguns usavam o termo, vem com sapatinho de algodão, porque ele vem com artimanhas, o diabo, ele não se apresenta a ninguém com chifre, de cara feia, como pintam ele aí fora, ou como alguém pinta ele. Ele não se apresenta a ninguém
como alguém feio, não, como não. É ao contrário. Ele vai apresentar, por isso que a Bíblia diz, para nós não cedermos, né? Nós aprendemos a ler a palavra de Deus, para nós não cedermos aos manjares que são oferecidos. Os manjares fala de comida boa, não fala de comida ruim, fala de comida boa, fala de coisa boa, né? E nós não devemos ceder aquilo que aparentemente é bom, mas que vai trazer, sim, depois, né, os seus malefícios à nossa vida, né? Os manjares, ele pode vir de muitas formas, pode ser oferecido de muitas formas, pode ser um prato que alguém está desejando, né? Não tem gente que fica, né, doido para casar, não é? E corre atrás daqui, corre atrás de lá. Aí o manjar pode vir na forma de uma pessoa que vai suprir essa necessidade, ou no caso do homem ou da mulher, mas que sem direção de Deus, a pior atitude que alguém toma na vida, eu creio, é casar sem direção de Deus. Não tem outra pior não. Ele casou sem direção de Deus, sendo crente, você colocou um fardo nas costas que você vai levar por muito tempo, né? Então eu acredito que sem direção de Deus ninguém pode se casar não. Sendo crente, não faça isso, só na direção de Deus. Por isso não deve ser considerado tanta aparência, a formosura, mas o caráter cristão. A Bíblia ensina para não se colocar em jugo desigual, né? Ou seja, um cristão não pode casar com ninguém, né? Vai chegar na sexta-feira, ele vai querer ir, né? Não vou usar essa palavra, mas nem sei se hoje usam mais isso. Ele quer ir para o pagode e a irmã quer ir para a igreja. Como é que fica? Né? Se ela falar, hoje você tem que ir comigo, como é que vai? Né? Vai criar uma confusão dentro de casa. Então, não pode se colocar em julgo desigual. E em tudo isso, irmãos, a Bíblia Sagrada nos ensina. Deus trata de todos os assuntos para não deixar o homem confundido. Como diz o livro de Romanos, capítulo 10, verso de número 9, né? Que está escrito que todo aquele que chamar, que clamar pelo nome do Senhor, ele não ficará confundido, ou ele não permanecerá confundido, né? O verso de número 9 a seguir, diz assim: a saber, se com tua boca confessar. Verso 11: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, né? E o verso número 13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, todo aquele que crer em Cristo, ele não ficará confundido. Então Deus vai tirar a confusão. Deus vai tirar. Então, se tem dúvida, então falta fé. Por isso nós não podemos fazer nada na dúvida. Que aquele que faz sem fé, a Bíblia diz que ele peca diante de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Louva a Deus pela tua vida aqui nessa noite. Deus te abençoe em nome de Jesus. Está conosco aqui nosso irmão Luiz, representa o nosso vereador Paulo Júnior, que tem ajudado na obra de Deus. Glória a Deus. Um dia nós vamos trazer ele aqui de novo. Já veio aqui, já uma vez. Podemos marcar para ele vir aqui outra vez para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações, né? E nos honrar com a sua presença, né? Homem de Deus, antes de tudo. Eu fiz campanha com o Paulo Júnior quando ele se candidatou a vereador em Carapicuíba.
campanha do monte, viver uma experiência junto do monte. Eu conto os irmãos aqui, às vezes, eu não sei se ele estava, mas estava lá na campanha do monte, vivendo uma experiência gloriosa no monte lá, ele participando da campanha junto com a gente. Foi uma bênção para a glória de Deus. Amém? Curva a sua cabeça um pouquinho. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti, ó Deus, esta igreja que se reúne aqui em Teu nome, Pai. Senhor, eu oro, Pai Santo, para que cada um, ó Deus, que tenha ouvido a Tua palavra, glória a Deus, nesta noite, Senhor, não somente os que estão presentes aqui, mas aqueles também que participam, ó Deus, pela internet, o Senhor, alcance-os também. Eu oro, ó Deus, para que a palavra do Senhor possa conduzi-los, ó Deus, e que ela seja, Deus, a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. Não, ó Deus bendito, que não seja, mas que nós, pelo conhecimento, possamos alcançar, ó Deus, esse discernimento diante de Ti. Que o Teu Espírito trabalhe em nossos corações, a fim de promover, ó Deus, a cada dia esse desejo de nós nos aproximarmos de Deus pelo conhecimento. Porque diz a Tua palavra, ó Deus, que sem conhecimento o povo perece. Então, Pai, em nome de Jesus, fala, Deus, aos nossos corações a cada dia, revela-nos a Tua vontade, a fim, ó Deus, de que possamos andar neste caminho, Pai, sem sermos confundidos ou enganados no meio do caminho, por aqueles que, ó Deus, de alguma forma tentam, ó Deus, obscurecer o nosso entendimento com relação à Tua palavra, porque ainda que o inimigo de nossa alma tem cegado o entendimento dos homens desse século, todavia nós, ó Deus, o Senhor tem nos libertado e aberto os nossos olhos a fim de conhecer a Tua palavra e crer nela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós chegamos ao término deste culto. Lembrando que amanhã tem desapega aqui, né, a partir das 9 horas da manhã. Então, os irmãos que puderem vir ajudar, venham em nome de Jesus, que vem bastante gente aqui. Eu acho que tem bastante coisa lá embaixo hoje também. Nós fazemos um trabalho aqui, todo segundo sábado de cada mês, um trabalho de doação. E tem bastante gente que traz roupas aqui, calçado, e outras coisas mais. Às vezes vem fogão, geladeira, né, e outras coisas mais são trazidas para cá e nós doamos. Então, todo segundo sábado de cada mês, nós abrimos as portas da igreja às 9 horas da manhã para essa doação, né? A igreja está, os irmãos já estão trazendo a sua roupa para cá já, para se organizar para atender o povo amanhã. Temos desejo de estender esse trabalho a fim de atender mais necessidades do bairro. E eu creio que Deus me promove essas coisas, né? E tem gente aqui com o coração aberto para esta obra. Eu tenho certeza que ela vai prosperar em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Do jeito que nós começamos, vamos terminar. Glória a Deus. Ascender
Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas para sempre. Sejam abençoados em nome de Jesus.